Porradaria do começo ao fim, mais de 10 cenas épicas e 20 papéis de parede diferentes para colocar no celular e no PC. Definitivamente eu tava com poucas expectativas com esse episódio, só que não. Quem será que vai finalizar o Astamon? Será que vão conseguir finalizar o primeiro boss do anime? É agora que o Gekomon vai virar o Metal Kalangyomon? Bora lá descobrir. No episódio anterior, cortaram nosso xixi, pois no momento mais tenso do episódio, ele acabou e tivemos que ficar tomando remédio para ansiedade por longos 7 dias. Esse tempo foi o suficiente para Astamon sair da cena, ir lá no Brase na 25 de março para comprar uma mira melhor e tá realmente preparado para acertar muito tiro e não ficar com a moral decepcionante igual o Ovimon. Mas assim que começa a atirar... Pelo amor de Deus, que porcaria de som de tiro é esse? Toei, eu sei que o público-alvo de vocês são crianças, mas estamos falando de um Digimon mafioso com uma fucking Tommy Gun, que apagou um bebê, e vocês acham que colocar piu-piu-piu de tiro vai manter a faixa etária? O Astamon começa atirando no Kalangyomon e Pandamon, que estão deitados no chão, mas é interrompido pelo Kiropimon e incinerado pelo Ovimon, que comemoram por 2 segundos, enquanto chegam os outros integrantes da Glowing Dawn. Mas logo notamos que tudo isso não machucou em nada o Astamon, e agora quer encher os Digimon de bala. Pandamon se levanta e usa seu ataque, que o Astamon acaba desviando. Tudo pronto pro pau comer de verdade, até que o arregão do Yukari solta um "vamos recuar?". Recuar? Que história é essa de recuar? Só porque chegou mais 2 Digimon você vai fugir? Na moral, foi um banho de água fria ver que essa luta foi interrompida assim, mas o Pandamon já estava no limite e desmaia. Depois mostra eles de volta no vilarejo, com várias crianças preocupadas com ele, e vemos que seu Sasatake também tá boladão com tudo que aconteceu e decide agir. Do lado de fora, o Tomura atualiza a galera da Glowing Dawn sobre o que sabe e entrega os planos do Yukari. E descobrimos também que a recompensa dele está valendo 1 milhão de dinheiros. No final do dia, o Yukari se encontra com o Nawa, a pessoa que estava vazando informações, e pede mais currículos porque quer aumentar o quadro de funcionários. Ele hesita um pouco e diz que tá foda, mas Yukari fala que vai pagar bem e ele que lute. Nisso, descobrimos que o velho Sasatake sumiu do vilarejo e vemos que ele tá lá no prédio da Koala Kai. Mas não é para pedir uma vaga na equipe não, ele quer meter o louco e trocar a vida dele pela paz do pessoal do vilarejo. Mas Yukari leva na zoeira e pergunta o que ele ganha com isso. Ele insiste com isso e tenta atacar o CEO, mas Astamon interrompe o ataque. Um pouco depois, deixa uma encomenda lá na Panda Gumi. É o velho todo arrebentado depois de tomar uma senhora surra da Koala Kai. O Pandamon, obviamente, vê isso e fica chocado. Depois de tratar os ferimentos, ele explica o que aconteceu. O Pandamon já se prepara para ir lá se vingar, mas o Sasatake não deixa. Fala pra ele que eles estão lá para proteger os fracos e é só atacar para se defender. O Pandamon não concorda, mas acaba obedecendo como um bom filho. Depois que todo mundo vai descansar, o Tomoro fica olhando o velho deitado sem entender a lógica dele, porque o que ele quer é transformar o Koala Kai em Defuntos Kai, porque ele só tá pagando de gostosão e querendo formar aura, mas o Tomoro já viu isso antes e lembra como isso acabou, enquanto se lembra do seu irmão. Do lado de fora, o Gekomon tenta convencer o Pandamon a ir lá dar o troco, mas o Pandamon diz que as ordens do pai dele são absolutas, mesmo que ele não concorde. Aí já vai pesando o clima, aquele fios pesadão, porque é notório que o Pandamon quer vingar o velho, mas ele não pode aceitar o fato de desobedecer, mesmo nessa situação. Quando Tomura e o Gekomon decidem ir lá nos vilões, a Reina e o Makoto aparecem falando que vão juntos. O Querupimon reforçando que o Astamon é um Digimon perfeito, e o Pristimon quer grana, bufunfa. Então vemos uma cena onde o Pandamon coloca uma roupa e um daqueles copos de bebê perto do velho e sai da sala. Até aqui eu não tinha entendido muito bem o que estava rolando com ele. Enquanto o trio caminha em direção ao Koala Kai, eles se deparam com o Pandamon e aí eu pensei, e aí, qual vai ser a dele? Vai se unir ao grupo ou vai lutar contra eles para não desobedecerem o velho? E aí, meus amigos, quando ele confirma que vai, o Gekomon pergunta, tá, mas e aquela parada de obedecer seu pai e tal? E aí ele responde, eu vou deixar isso para trás, não vou mais ser o filho do meu pai. E aí ele começa a segurar o choro enquanto se lembra de algumas cenas que nós já vimos, como quando o Sasatake ofereceu a energia dele pro Pandamon não atacar mais as pessoas, eles bebendo junto pra criar os laços de pai e filho, e puta merda, cara, isso é um puta soco no estômago, porque é muito emocionante essa cena, é de quebrar as pernas mesmo. Sabendo que não podia desobedecer as regras do pai dele, ele quebra esse vínculo, abre mão de ser chamado de filho e viver, né, naquela cidade pra poder defender a honra do velhinho. Depois disso, estão todos prontos aí pra tirar satisfação com o CEO da concorrência. Ainda naquela noite, e pensa numa noite longa, o Yukari tá pistola, porque o Nao ainda não trouxe os currículos que pediu.
despediu, quando de repente começa a ver algumas sombras pela janela e a luz apaga. O Astamon nem pensa e já começa a metralhar tudo, arrebentando a sede da firma. Então os Digimons aparecem pela tubulação do ar e tentam imobilizar ele. O Pandamon chega com tudo para dar um jacaré nos peitinhos do Astamon, mas ele acha muito desaforo, solta a arma e segura o ataque com as mãos. E como ele não é pouca bosta, acerta todo mundo jogando geral pra longe. Aí ele pega sua arma, prepara pra sentar o dedo com vontade e o cara fala pra ele parar, pra não atirar naquele local. Dá pra ver que o CEO não quer estragar a salinha dele com ar-condicionado, né? Era meia dúzia de pipoca que acabava o velório, mas não, vão brigar em outro lugar. O Astamon fica puto e com razão, aí do nada, ele tira uma faca, sabe-se Deus lá de onde, enfia no chão e faz um portal pro Mirror World, puxando geral. Lá o cenário tá tipo uma cidade mesmo, mas o que me impressiona nem é isso, é a altura que essas crianças caem e não morrem. Olha isso, cara, dá uns 5 andar fácil isso aí. Então a gente vê a cena mais surpreendente desse episódio. O Kiropimon usa uma técnica que não é paralisar. Amém, galera, é para glorificar de pé, igreja. Esse golpe não tem nome e basicamente ele usa o sonar para encontrar o inimigo. É quase a mesma coisa do Paralyze Echo, mas tá valendo, a gente tá vendo que você tá se esforçando, viu? Aí eles encontram o Astamon voando e ele já volta a meter chumbo grosso na galera. Todo mundo tenta atacar junto, mas adianta vários nada, porque o bicho é brabo e casca grossa. Aí o Astamon vira a mira dele nas crianças e o Pandamon parte para defender eles dos ataques. Essa cena é da hora demais. Inclusive me lembrou a batalha final do Kingdom Hearts 2. Mas com o tempo o Pandamon começa a tomar uns tiros, vai enfraquecendo e o drama da batalha só vai aumentando. Nisso, o Wolvemon corre na direção deles para tentar chamar atenção. Pega o Calanguiomon e tem sucesso. Aí nosso Pandamon pode respirar um pouquinho. Eles notaram que para conseguir ter algum resultado, vão precisar fazer esse corno do Astamon parar de atirar que nem uma vaca véia. Então os 3 Digimons voam em direção do Astamon, subindo nos prédios e pegando impulso, já que ele tá no ar. Usando os poderes do Miranha, o Wolvemon corre na parede em rumo ao Astamon, mas depois de um tempo recebe um tiro e cai. O Kiropimon pega o Gekomon e voa mais alguns metros, mas toma outro tiro também. Essa parte também me lembrou uma outra cena épica, que é quando a expedição do Attack on Titan corre a cavalo em rumo ao macacão, sabendo que vão tomar pedrada e virar patê. Foi a mesma vibe, mas bem menos violenta. Quem conhece sabe. Vendo o risco que o Calanguiomon tá correndo, o Tomoro dá aquela recarregada de repulsa no bichinho, que vai com tudo pra cima do Astamon. Nesse momento eu tava pensando, mentira que o Calanguiomon vai finalizar um Digimon do nível perfeito, né? Essa temporada não deu muita atenção pra Digivolução até agora, mas se ele finalizar, nem vai precisar de Digivolução, ué. É só bufar e sentar a mão. Mas me enganaram. O Calanguiomon enganou a mim, o Astamon e várias pessoas que pensaram igual eu. Porque do nada, ele some. Sim, ele tava indo em direção ao Digimon com uma metralhadora, mas ele some, aparece em cima do Astamon, que tenta defender o ataque, mas é surpreendido pelo Gekomon, que não queria atacar ele, mas sim usar a língua para segurar as asas dele, fazer ele perder o equilíbrio, passar por debaixo dele e chutar a arma para longe, dando uma chance pro Pandamon finalizar, que é o que mais faz sentido. Cara, absoluto cinema. Mas o Astamon não ia deixar barato e senta uma bicuda no Calanguiomon, que vai descendo até o chão. Eu sei, ficou estranho, mas é verdade. O Pandamon corre até a arma que caiu e segura ela. Aí ele aponta a arma pro vilão, que tá apontando a faca pro Gekomon, que, coitado, tá só o pó também. A situação fica crítica e vemos que os outros Digimons também estão mais pra lá do que pra cá. E aí o Astamon sugere uma troca. A vida dele pelo lagartinho. Eles ficam sem reação, tentam analisar a situação, mas o Pandamon acaba cedendo à negociação, abaixando a arma e jogando ela de volta. O Astamon pega a arma e já aponta pro Gekomon. O Panda tenta entender o que ele tá fazendo, mas o Astamon começa a rir e diz que foi uma troca. Mas aí ele fala que é a vida do Pandamon pela do Gekomon. Quando a situação não poderia ficar mais crítica, a gente pensa, ok, mas ainda temos o Kyo e o Murasamemon, né? Nisso a cena corta pro Nawa entrando num prédio e entregando um papel pro motoqueiro, dizendo para levar pro Yukari. O Kyo tromba com ele e pega as credenciais. O Kyo não tá lá, ele tá do outro lado da cidade, atrás do cara que entrega currículo do governo ilegal, porra. O Kyo até zomba, nossa, alguém do governo vazando informações confidenciais? Se alguém descobre, deve dar uma merda, né? Aí o Nawa tenta dar uma desentendida e manda a clássica frase, mas você não pode provar. Rapaz, fica de experiência pra vida de vocês, meus amigos. Se um dia você acusar alguém de alguma coisa e essa pessoa, ao invés de tentar negar ou algo do tipo, soltar uma dessa, você pode ter certeza que a pessoa tem culpa no cartório. É batata. E olha que esse nem é o canal do Metaforando, hein? Lá não ensino isso não, de nada. Pra quebrar o argumento do engravatadinho, o Murasamemon
Pandamon aparece lá com o motoqueiro e os currículos, dizendo que tem prova sim. Mas voltando ao Pandamon, ele pede pro Astamon prometer que vai deixar o Calangueomon livre e que é para atirar nele. Todo mundo fica extremamente tenso. O Astamon então vira pro Pandamon, diz que ele é corajoso e senta o dedo no gatilho, mas a arma explode. Mostra a garra do Pandamon quebrada, que dá um sorrisinho de filho da puta. Nisso, nós entendemos que a hora que ele pegou a arma do Astamon no chão, ele enfiou as garras dele na boca da arma, quebrou elas e deixou lá dentro, entupindo os canos e já preparando para devolver a arma pro Astamon, já contando que ele fosse atirar alguma hora. E rapaz, imagina o tanto que isso deve ter doído. Eu tô falando de alguma coisa que fez você perder uma unha praticamente inteira. Só quem já se fudeu com isso sabe a dor. Agora acompanha comigo a lista de coisas que ele sacrificou até aqui. A vontade de atacar outras pessoas para se alimentar porque ele tá passando fome. A própria liberdade para ficar lá na cidade protegendo ela. O pouco de energia que ele tinha no episódio anterior para abrir um portal dimensional e empurrar o Kenkimon. Ficou na frente do Gamamon para proteger ele dos tiros do Astamon. Depois fez isso de novo para proteger as crianças. Abdicou do cargo de filho do velho para poder se vingar. E agora as 3 garras. Mas se isso não fosse bastante, e agora ele está disposto a usar todo o Epulse que ele ainda tem, que até fazem as unhas dele crescer de novo, para dar um fim no Astamon, mesmo sabendo que ele vai de Vasco no processo. O Astamon até pergunta se ele está preparado para isso, mas ele responde que não pode mais aceitar que ele saia impune de tudo que ele fez, enquanto seu corpo já começa a dar sinal de que não vai aguentar. Aqui o Pandamon, ele finaliza com o Shoryuken digno do Street Fighter que passou no SBT na década de 90, que não sobrou nem ovo para contar a história. Nisso, o Gekomon vê o Pandamon deitado no chão desaparecendo e não aceita que ele tá indo de Vasco e abraça ele. O Pandamon diz para ele não fazer aquilo, senão ele pode ser deletado também, mas o Calangueomon usa a mesma frase que o Pandamon disse no episódio anterior, quando o Pandamon perguntou se eles queriam ser irmãos, que embora tenham nascido separados, iriam morrer juntos. O Tomoro desespera e corre até lá, mas acontece uma explosão enorme e, quando a luz diminui, fica uma fumaça no cenário. Lá no topo de um local aparece o Kyo com o Murasamimon e o seu Sasataki. Então a fumaça vai desaparecendo e aparecem os dois surpresos e vivos. O Makoto se pergunta o que aconteceu e o Kyo, que chega de fininho, diz que é possível que o Gekomon tenha compartilhado seu próprio Epulse com o Pandamon e isso fez ele sobreviver. Depois o velho vai até o Pandamon e dana com ele, dizendo para ele parar de formar a aura e se achar o gostosão, e coloca o casaco do Pandamon de volta, aquele que ele deixou antes de sair do vilarejo. O Pandamon diz que não pode mais aceitar aquilo, pois abriu mão de ser filho dele para ajudar os amigos, mas o velho diz que se ele não tivesse desobedecido e ajudado os amigos, que ele mesmo teria mandado o Pandamon embora, dá um abraço no Pandinha e chama ele de meu filho. Ah, é emocionante pra caralho. Aí pra fazer a gente parar de se emocionar que nem adolescente vendo dorama, a barriga do Pandamon começa a roncar e o velho dá o braço pra ele se alimentar. Depois disso a galera vai embora, dá a entender que o Yukari e o Nawa se fuderam de verde e amarelo e temos o encerramento desse arco. Top demais! Ao meu ver, esse episódio mostrou um pouco do que Digimon ainda pode entregar. De longe, foi o melhor episódio até agora e eu espero que venham outros desse nível, porque Digimon é uma franquia maravilhosa e tá recebendo um pouco do que merece. E é só uma pena não ser tão divulgado, então se você também quer que essa franquia receba o reconhecimento que merece, deixa o like e compartilha para mais gente reconhecer Beat Break. Eu vou ficando por aqui, obrigado por estarem nesse episódio. Infelizmente eu vou ter que dar uma pausa com o canal para cuidar de umas demandas mais importantes, mas vou continuar assistindo e espero que continuem apoiando o Digimon. Valeu, falou e shutdown!